Hoje teremos alguns trechos aqui de vídeos de TikTok, de Reels do Japão e mais especificamente desse cara que está aqui na tela, né? O Yabatan. Yabatan, eu acho ele deveras engraçado e acho que é legal para vocês estudarem também, porque o conteúdo dele não é tão difícil. Só tem que tomar cuidado que vocês vão ver uma peculiaridade nas falas dele. Eu vou explicar sobre isso ao longo da nossa análise. E agora vamos para os vídeos de hoje, então. Primeiro vídeo aqui do Yabatan. Esse vai ter 12 segundos aproximadamente. Vamos assistir uma vez? さくらちゃん一年ぶりだね元気だった私に会いたかっためっちゃ嬉しい私もずっと会いたかったよ今年もピンクですねちょっとチュー Ele é muito bobo, né? Essa vozinha dele. Eu acho engraçado por isso. E um ponto que vocês têm que tomar cuidado só, eu falei que não é tão difícil a linguagem dos vídeos dele, mas ele propositalmente, como é um personagem, ele troca o som de ra, ri, ru, re, ro no japonês, ele fala ha, hi, hu, he, ho. Então, sei lá, um subarashi, pode ser que ele fale subarashi, meio, não sei, imitando um sotaque francês, talvez. Não sei qual que é a zoeira, mas ele fala assim, né? さくらちゃん一年ぶりだね元気だった私に会いたかっためっちゃ嬉しい私もずっと会いたかったよ今年もピンクですねちょっとチュー É que nesse trecho ele não falou nenhuma vez, né? Mas ele troca às vezes o som. Eu até falei aqui, e daí eu tava procurando, e daí eu. Ué, mas ele não falou agora. Quando ele falar, eu mostro pra vocês que direto ele muda um pouco a pronúncia pra ficar engraçado. Enfim, vamos lá por partes. Toquei duas vezes, agora vamos pausando e analisando. さくらちゃん一年ぶりだね Primeiro, essas frases aqui. Ele falou Sakura-chan. Sakura-chan. Sakura é a árvore de cerejeira, né? Sakura. Então, Sakura-chan. Como ele colocou esse chan, é como se fosse um zinha, inho no português, né? Então, Sakurazinha, Sakura-chan. O nome do canal é Yabatan. Yabatan. Assim. Sakura-chan, Sakurazinha. E daí ele fala, Ichinen da né? Ichinen da né? E aqui já temos uma estrutura interessante para vocês guardarem aí, que é esse buri, às vezes aparece com ni também, buri ou burini. E quando a gente acrescenta isso com o tempo, como ele colocou aqui, né? Um ano, ichinen mais esse buri é que acontece determinada ação, depende do verbo que vai estar na frase, depois de tanto tempo. Como assim, Rodrigo? Não estou entendendo direito. Por exemplo, nós temos aqui ichinen, um ano. Como eu coloquei junto com o buri, está falando que está acontecendo algo após um ano. Nesse caso aí, ele viu a Sakura, ele se encontrou com a árvore de Sakura depois de um ano, porque floresce uma vez ao ano só, né? Para quem não sabe. Portanto, Ichinen Buri da né? Fazia um ano já, né? Já faz um ano desde a última vez que a gente se encontrou. Frases de exemplo. Kyou 2週間ぶりに雨が降った. Kyou significa hoje. Nishukan, 2 semanas, um período de 2 semanas. E depois do período, eu coloquei o buri, ou burini, pode usar com ou sem o ni. Tem essas variações. Nishukan burini, então após 2 semanas, aconteceu pela primeira vez após 2 semanas o quê? Ame ga futta. Ame ga furu significa chover. Ame, chuva. Ame ga furu, chover. Aqui o verbo está no passado. Ame ga futta. Choveu. Choveu após 2 semanas. Então, foi a primeira vez que choveu em 2 semanas, nesse sentido. 2年ぶりにクラスメートに会った.
Aqui o verbo é o au, de encontrar, se reunir com alguém. Indico com ni, com quem que eu encontrei, com quem eu me reuni. Nesse caso, classmate, colega de classe ou colegas de classe, muitas vezes não especifica o plural no japonês, né? Então a gente entende pelo contexto. Ou se não der para entender, se for só uma frase, igual nesse caso aqui, daí teria que perguntar, né, se você quisesse que especificasse. Ué, uma pessoa? Uma pessoa só? A classe inteira? Classmate ni atta. Encontrei com o meu colega, com os meus colegas. Esse pedaço aqui. E a estrutura que nós estamos analisando agora, temos o tempo mais buri, ou buri ni. Ninen buri ni, depois de 2 anos, pela primeira vez, depois de 2 anos, encontrei com colegas de classe, com classmate. Então foi o início que ele usou essa estrutura. Sakura-chan! Ah, 1年ぶりだね! Nossa, já faz um ano, né? Tinha um ano que a gente não se encontrava nesse sentido. 元気だった?私に会いたかった?あ、めっちゃ嬉しい! Vamos até aqui agora. Genki datta. Genki datta. Até dá para você fazer essa variação também quando você conversa com alguém depois de certo tempo. Geralmente a gente aprende o genki desu ka? Genki desu ka? Que é tá tudo bem. Mas esse genki datta, se for pegar uma tradução bem literal, é estava tudo bem. Então em português é como se fosse o nosso e aí, passou bem? Passou bem o ano nesse caso, né? Genki datta. Dá para você usar essa variação também. Genki deshita. Eu uso, às vezes, quando eu converso com amigos depois de certo tempo, eu falo, por exemplo, Genki ni shite ta, Genki ni shite imashita, ou Genki ni shiteru. Tem passado bem? Você tá bem? Como estão as coisas? Como se fosse assim em português. Para vocês não ficarem só no o Genki desu ka? Beleza? Watashi ni aitakatta. Ele perguntou pra Flor, né? Você queria se encontrar comigo? Qual que é a estrutura aqui? Para quem não lembra da forma tai. Já deixei quebrado em partes. Nós temos um verbo aqui na forma mas. Que é a forma mas? Basicamente é uma forma mais polida dos verbos. Aimasu significa se encontrar com alguém, com algo nesse caso, né? E quando a gente troca esse mas por tai, ele passa a expressar o desejo, a vontade de fazer aquela ação. Virou aitai, querer se encontrar. Só que ele pegou esse cara aqui e mudou o tai do final, colocou no passado. Takata, aitakata. Então, queria encontrar. Queria encontrar com quem? Eu indico com ni. Watashi significa eu. Watashi ni aitakata. Você queria se encontrar comigo? É nesse sentido. E depois ele fala meccha ureshii. Meccha ureshii. Ureshii de alegria, né? Feliz. Tô feliz. Dá pra você usar o ureshii isolado, né? Ureshii. Nossa, que alegria. Tô feliz. Mas meccha é uma gíria para falar que é muito alguma coisa. Então eu tô feliz demais, tô muito feliz. Meccha ureshii. Vamos até essa parte, mais uma vez. Sakura-chan! Ah, 1年ぶりだね! 元気だった?私に会いたかった?あ、めっちゃ嬉しい! Até aqui, né? Continuando. 私もずっと会いたかったよ! あ、今年もピンクですね! ちょっと中! Olha, muito tonto. Depois disso, depois do mecha ureshii, ele fala Watashi mo zutto aitakatta yo. Essa parte aqui a gente já aprendeu, né? Aitakata, queria encontrar. Só que apareceu outra palavrinha interessante aqui, deveras útil, que é zutto. Zutto. Pode ser um período
contínuo, né? Pode ser muito tempo. Às vezes eles usam até no sentido de para sempre. E eu trouxe duas frases aqui para você ver essas diferenças. Primeira, zutto suki datta. Inclusive, essa daqui é padrãozão para você que assiste doramas, para você que vê aquelas cenas dos estudantes declarando o amor um pro outro. Essa frase aqui é comum. Zutto suki datta. Ao pé da letra, seria um eu gostei de você por muito tempo, mas geralmente tem a nuance de e ainda gosto, né? E ainda gosto. Então é tipo um eu sempre gostei de você. Lembrando que japoneses, quando falam esse te amo numa declaração de amor, nem sempre vão usar o aishiteru. Talvez você já tenha visto algum conteúdo sobre isso, porque aishiteru é mais profundo, né? Mais forte. Então eles usam mais suki no sentido que a gente usa para eu te amo em declarações. Suki é gostar, você pode falar que gosta de alguma coisa, né? Anime ga suki, eu gosto de anime. Mas você pode falar que suki para a pessoa que você quer namorar, também para a pessoa que você está se declarando, é mais comum do que aishiteru, que seria mais profundo, mais forte. Alguns japoneses eles até têm meio sei lá, um bloqueio para falar isso, né? Não estão acostumados. Enfim, voltando. Zutto, nesse caso, é por muito tempo. Então, um período constante, assim. Eu gostava já de você há muito tempo. Ou pode ser no sentido de para sempre também. Zutto koko ni itai. Itai de iru, imasu, né? Estar. Troquei o mas por tai. Então, querer estar. E indico com ni onde que eu quero estar. Nesse caso, ko aqui. Zutto koko ni itai. Quero ficar aqui para sempre. Eu quero ficar aqui por muito tempo. E ele usou watashi mo, eu também. Zutto. O tempo todo, assim, eu já tava um tempão. Aitakata. Já tava um tempão que eu queria me encontrar com você. Eu queria te encontrar. E o finalzinho desse primeiro vídeo que estamos assistindo agora. Ele fala Kotoshi mo pink desu ne. Kotoshi mo pink desu ne. Pink de pink, rosa. Kotoshi mo, kotoshi significa este ano. Então, este ano também pink desu ne. Portanto, você continua rosa, né? Esse ano você também tá rosa, né? Kotoshi mo pink desu ne. Chotto chu. Chu é um beijinho. Às vezes eles usam como selinho também, né? Selinho é chu em japonês. Então, chotto pode ser um pouco, né? Um pouquinho. Eu adaptaria aqui como... Ah, vamos dar um beijinho. Vamos dar um selinho. Chotto chu. Daí ele faz, né? Ah. Vamos ver de novo esse trecho. Sakura-chan! 1年ぶりだね。元気だった？私に会いたかった？めっちゃ嬉しい。私もずっと会いたかったよ。今年もピンクですね。ちょっとチュー。Beleza? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.